Amém? Bom dia. A santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão bem? Felizes? Grande é o nosso Deus. E acima de tudo, só Ele tem as palavras de vida eterna. Amém? E é para isso que eu convido você nessa manhã, juntos, com toda humildade, procurar ter discernimento sobre aquilo que é a palavra de Deus. E eu convido você a ler comigo o Evangelho. Tudo que nos move é a boa nova, a boa notícia do Evangelho. Capítulo 20, vamos ler os versos 29 até 34 do Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Mateus 20, do 29 ao 34, palavra do nosso Deus, nessa manhã linda, manhã especial demais, né? Manhã sensacional, merecida, feliz. Encontraram aí? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixado por Mateus, diz assim, verso 29, ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. E Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Palavra de Deus para mim e para você, amém? Senta aí no teu lugar, nessa manhã de festa, glória a Deus. Essas palavras assim que mais conhecidas são aquelas que não tem tamanho de enorme, né? O grande desafio é conseguir pregar isso num tempo menor, porque dá para ficar falando aqui uns meses, mas enfim. Eu estava essa semana lembrando, quando eu li essa palavra eu lembrei, como é interessante, como tem umas coisas na nossa vida, por alguma razão, ficam registradas de uma forma tão intensa que parece que a gente não vai esquecer nunca, né? Por exemplo, na vida tem os tal dos ritos de passagem. E antigamente, um dos maiores era quando um jovem de 18 anos ia prestar o seu vestibular para entrar na faculdade. Isso era um rito de passagem muito forte. E na minha época, por exemplo, não sei se acho que hoje não é mais, mas na minha época isso era motivo de perder o sono, né? Era uma coisa muito importante, era um momento crucial na vida de um jovem. E aí, eu me lembro como hoje, eu me lembro exatamente como hoje, do meu primeiro vestibular com 18 anos. Eu não esqueço, uma coisa impressionante. E lembro do tema da redação. Aquilo de alguma forma ficou guardado, porque o tema era: fale sobre a frase, em terra de cego quem tem um olho é rei. Em terra de cego quem tem um olho é rei. Essa foi a frase que nos deram de desafio para escrever a redação do vestibular naquela época. Eu nunca esqueci disso. Em terra em que todo mundo tem olho, quem tem um olho é caolho. Mas em terra que todo mundo é cego, quem tem um olho é rei. Por quê? Porque vê o que ninguém vê. E porque chega aonde ninguém consegue chegar. Na verdade, é o provérbio da sabedoria popular, e como sempre é cheio disso mesmo, de sabedoria, inclusive porque nos faz pensar e nos remete ao mundo que a gente vive hoje, porque se tem, e a gente for bem verdadeiro e ter um olhar mais atento, nós vamos perceber que hoje em dia as pessoas se acostumaram a viver como todo mundo vive. Hoje em dia, viver é fazer o que todo mundo faz. Ser igual ao que está na moda. Todo mundo se acostuma com tudo que todos fazem. Isso é uma medida do mundo de hoje. Se todo mundo está com o olho enfiado numa telinha, e por estar com o olho enfiado numa telinha, não se enxerga ninguém, não se relaciona com ninguém além de si mesmo, eu também vou.
Se todo mundo diz que evangélico é assim e pensa assim, eu também penso. É muito do mesmo de sempre. Os padrões são iguais, os gostos são os mesmos, são comuns. Então, na terra dos iguais, o desafio é ser diferente. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. E foi lembrando desse provérbio que hoje eu fui desafiado essa semana a pensar o quanto cegueira nem sempre é algo, uma coisa literal. Presta atenção, o provérbio, em terra de cego quem tem um olho é rei, não está dizendo que você só vai conseguir ser alguém na vida se você viver ou morar no meio de pessoas que literalmente não enxergam fisicamente, mas cegueira nesse provérbio tem a ver com outro tipo de falta de visão. Não estamos falando dos cegos literais. Por exemplo, na terra em que ninguém enxerga, que precisa melhorar, se você enxergar a vida de outra forma, se você for diferente e se empenhar para se aprimorar, você vai se destacar no meio de todo mundo. Percebe aqui a diferença? Cego aqui não é literalmente, não é porque a pessoa tem uma incapacidade na sua córnea, na sua retina, uma deficiência física visual, mas cego é quem é incapaz de perceber e compreender a vida que está ao seu redor. Isso é cego. Você está entendendo isso? E eu estou dizendo que isso é importante porque na Bíblia Sagrada o tema cegueira é abundante para burro, é uma coisa enorme. Mas como a Bíblia não é um livro de medicina e também não é um tratado de oftalmologia, Bíblia é um livro teológico espiritual, cegueira na Bíblia também não é só literal, mas ela é espiritual. E é para isso que o Espírito Santo de Deus veio hoje nessa manhã aqui nos constranger. Porque em muitos momentos da Bíblia Sagrada, ela diz que o povo de Israel não impedia de Deus agir na sua vida, impedia, inclusive estava impedido de estar diante do Senhor. Por quê? Porque eles eram todos deficientes visuais? Não, obviamente que não. Por exemplo, no tempo de Isaías, o Senhor estava profundamente contrariado com a conduta dos israelitas. E por isso vou ler para você, por exemplo, Isaías capítulo 6, a partir do verso 9, o Senhor diz assim para Isaías: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, tornem surdos os seus ouvidos, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Deus está profundamente contrariado com o povo e com coisa que para ele era só o fim. O quê? A cegueira e a surdez do povo para aquilo que era importante para o Senhor, porque Deus pedia, eles não obedeciam. Deus fazia e eles não enxergavam que era Deus. Cegos. No capítulo 42 de Isaías, a partir do verso 18, diz: ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo e surdo senão o mensageiro que eu enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Os seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada do que eu falo. Problemão esse da cegueira, que aqui não é física, mas é espiritual. Não é à toa que o mesmo Isaías, no capítulo 9, versículo 2, profetizou sobre o tempo que ele vivia. E ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Promessa do Senhor. Porque antes do Senhor chegar no mundo, como é que vivia o povo? Na escuridão. Isaías diz em trevas, cegos. 700 anos depois de Isaías, o Senhor veio. Mas os líderes religiosos do tempo de Jesus continuavam em trevas e sem enxergar, principalmente quem Jesus era de fato. Só para você ter uma ideia, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37, diz que apesar de Jesus ter realizado tantos sinais diante deles, diante dos seus olhos, eles não creram nele. Qual é o nome disso? Cegueira espiritual. Cegos espiritualmente falando. No Evangelho de João, ainda no capítulo 9, tem uma história interessante que ainda
ainda nos esclarece sobre isso, que diz que Jesus curou um cego, físico mesmo, um cego de nascença, ele nasceu cego. E Jesus curou a cegueira física dele, e por isso ele acabou acusado pelo sinédrio judaico, condenaram ele, é sábado e tal. E nos versos 39 em diante, o Senhor diz assim, Jesus diz, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam ali do lado dele, ouvindo dizer isso, perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que diz que podem ver, a culpa de vocês permanece. Existia algo cegando o entendimento daquelas pessoas. Não é físico, é espiritual. A advertência de Jesus é essa. Aliás, a advertência de Jesus contra os rabinos e os líderes religiosos do seu tempo está em Mateus capítulo 15, verso 14. Porque o Senhor fala assim para os seus discípulos, deixa, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Cuidado, esses aí são cegos conduzindo outros cegos, e o fim disso é o abismo. É assim que o Senhor alerta, para nos chamar atenção sobre algo que para Ele é importante. Vocês acham que foi à toa, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus disse, quem me segue jamais andará em trevas. Quem me segue jamais vai andar por aí tateando no escuro. Por quê? Porque onde antes havia trevas, se antes andava no escuro, já veio e raiou uma grande luz, e diante dela não cabe cegueira espiritual, porque Ele já iluminou. Ele está mostrando o caminho por onde ir, então não cabe essa cegueira. E no Evangelho, eu estou dizendo por isso, no Evangelho de hoje, no momento que nós lemos, no relato desse momento da vida de Jesus, aliás, ele está ainda durante a sua viagem, que ele saiu da Galileia, em direção a Jerusalém, em direção à cruz, o Senhor vai para ser sacrificado na cruz de Jerusalém, ele está viajando, e o Senhor aproveita duas pessoas que ele encontrou no caminho para ensinar aqueles que o seguiam, que eles não estavam enxergando tudo realmente como era necessário. Você precisa entender o lado espiritual da palavra de Deus. A denúncia continua a ser aqui sobre algo inaceitável. O quê? Os que andavam com Jesus não estavam enxergando as coisas com a devida clareza. Isso é um problema para Deus. E nós temos que tomar posse disso. Esse aqui é o contexto do capítulo 20 que nós estamos meditando de Mateus. Aliás, antes do capítulo 20, a Bíblia dá conta de que os discípulos de Jesus tinham uma enorme dificuldade de enxergar em Jesus quem Jesus era. Eu vou mostrar para você aqui. Eles escutavam as palavras de Jesus, mas não entendiam. Isso demonstra que eles estavam bem longe de ver as coisas como Jesus via. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 32, Jesus disse que ele precisava ir para Jerusalém para morrer na cruz do Calvário. E Pedro, depois de admitir que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele era o Messias, começa a repreender duramente Jesus porque ele tinha dito que precisava morrer. Qual é o nome disso? Cegueira espiritual. E Jesus prossegue ensinando que se eles quisessem ser então os primeiros, se eles quisessem ter algum destaque, eles precisariam ser os últimos. No reino de Deus, os primeiros serão os últimos. Jesus falou isso longamente. Se vocês querem ser alguma coisa, sejam servos de todos, porque eu vim aqui para servir. Mas mesmo com isso, na sequência da palavra de Deus, diz que os 12 discípulos estavam discutindo depois disso, entre eles quem era o maior. Olha isso. Qual é o nome disso? Cegueira. Aliás, quando Jesus disse que ele teria que morrer na cruz do Calvário, em Jerusalém, a Bíblia diz que os discípulos ficaram discutindo, o que ele quer dizer com isso? Que ele vai ter que morrer? Será que ele está contando uma parábola e nós não estamos entendendo? Eles não enxergavam. Queridos, no capítulo 20 que nós estamos meditando do Evangelho de Mateus, Jesus nos ensinou sobre um homem que foi contratar trabalhadores para a sua vinha, e quanto era importante os discípulos pensarem não somente em si mesmo, mas pensar nas necessidades dos outros, porque diante de Deus não tem mérito, ninguém merece, então não pensem só em vocês, pensem nos outros também. Mas quer ficar pasmado? Pasmem. Depois de ensinar isso, versículo 17, a Bíblia diz que eles estão em Jericó já, e em Jericó eles se preparam para subir para Jerusalém, porque Jericó é aquela cidade que você sobe a montanha e chega em Jerusalém, eles estão prestes a chegar. Verso 17 diz que Jesus chamou em particular os 12 e disse-lhes: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes do sacerdote e aos mestres da lei.
Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Mas no terceiro dia ele ressuscitará de novo, pela terceira vez. E você sabe o que aconteceu depois disso? Depois que Jesus diz isso, diz que a mãe de Tiago e de João foi perto de Jesus e ficou ali, assim com cara de brisa, assim olhando, e Jesus ali. Tanto que Jesus chegou nela e falou assim: o que é que você quer que eu te faça? Ela está ali como quem não quer nada. O que você quer que eu te faça? E aí sabe o que ela falou? Eu quero que os meus 2 filhinhos, um fique à tua direita, outro fique à tua esquerda, bonitinhos, coloquem eles em uma posição de destaque, para que todo mundo veja que eles são uma bênção. Meu irmão, depois de tudo que Jesus está dizendo, é uma coisa impressionante. O Evangelho está revelando o que aqui? Que os seguidores de Jesus não enxergavam nem diante de quem eles estavam, muito menos o caminho para onde eles estavam indo, o que esperavam eles lá na frente. Eles queriam estar atrás de Jesus, mas teimavam em enxergar para onde aquele caminho os levaria. Presta atenção, essa viagem de Jesus terminaria na renúncia definitiva, na cruz do Calvário, e os que aceitaram o convite para segui-lo, também deveriam tomar a sua própria cruz, e o problema é que eles não estavam enxergando isso ainda até aqui. Compreende que o problema é que começa lá atrás e está até aqui. E é com esse Jesus contrariado de ver tudo aquilo, que o Espírito Santo de Deus vai dar uma oportunidade, e Jesus usa 2 pessoas que estão à beira do caminho, e aqui é sentados na beira da estrada mesmo, e eles estavam ali sentados na beira da estrada, por quê? Porque eles eram cegos e mendigos, e eu quero que você tome posse disso aqui. E com eles, Jesus vai realizar o último milagre, o maravilhoso, o definitivo milagre, aquele que nos tira da escuridão e nos coloca e nos faz enxergar a luz do mundo e andar nos seus passos. Esse milagre que abre os nossos olhos. Aqui está isso que nós lemos, que a gente precisa compreender da palavra de Deus, em nome de Jesus. Presta atenção aqui. É muito relevante que o Evangelho traga e mostre essa cura, porque o maior interesse de Jesus era dar oportunidade aos seus discípulos, que eles pudessem enxergar o que eles estavam indo fazer, aonde o caminho ia dar, e lógico, o que o Senhor esperava deles, que eram seus seguidores. Aqui está um momento didático. A cura de 2 cegos tem a ver com o que Jesus queria que fosse definitivamente curado nos seus discípulos. Não tem acaso em nada que Deus faz, não tem à toa. Não tem à toa em Deus usar a tua vida. Ele quer usar a tua vida para ajudar alguém, mas Ele também está te curando quando você ajuda alguém. Não existe acaso. Os 2 estavam à beira do caminho. São 2 cegos mendigando, pedindo esmola, e por isso eles não podiam entrar na cidade. Aliás, eles não podiam seguir o caminho, porque iria dar na festa da Páscoa esse caminho, sim ou não? Eles estavam indo para a festa da Páscoa. Nem esse caminho eles poderiam ir, não porque eles eram cegos, alguém podia levar para lá. Não, mas é porque eles eram considerados amaldiçoados, não podia entrar nem na igreja. Amaldiçoados. E é interessante que eles estavam à beira do caminho, sentados, mas não estavam acomodados, muito pelo contrário, estavam muito ativos. Eles estão atentos ao que acontecia em volta. Porque o texto diz que ao perceber o barulho, eles perguntaram e souberam que era Jesus que se aproximava. E por isso começaram a gritar. A Bíblia é clara e diz gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E já por esse clamor aqui que eles gritam, a gente percebe que os 2 cegos aqui parece que enxergavam mais do que todos os discípulos de Jesus, né? Porque numa só tacada, eles reconheceram que quem estava chegando ali era o Kyrios, o Senhor, não era qualquer um. E reconheceram que era o Messias, porque eles dizem: Senhor, Filho de Davi. Olha o que eles viram que ninguém viu. A dificuldade dos discípulos foram chegar. Os cegos nem discípulos de Jesus eram. Estão sentados à beira do caminho e provavelmente essa é a primeira vez que eles têm a oportunidade de ter Jesus chegando em suas vidas pela primeira vez. E eu não sei como é que é isso para você, mas para mim isso é chocante. Para mim isso é um desafio espiritual. Aqueles que não podem ver com os olhos físicos, conseguem enxergar e compreender a grandiosidade de quem é Jesus. E aqueles que já tinham presenciado tudo, visto praticamente tudo, não enxergavam que só tinham tudo do lado deles. Aqui está um problema que nós temos que entrar nele em nome de Jesus, amém? Você precisa... Eu fico pensando aqui nas minhas meditações, que um deve ter olhado para o outro,
Escuta, o que é esse barulho? Perguntaram para alguns, 2 cegos, imagina. É Jesus que está vindo ali. E aí um deve ter olhado para o outro e falado assim: abre a tua boca e grita, abre a tua boca aí e vão começar a gritar, porque quem está chegando aqui é o Senhor soberano, o Deus Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo está vindo, então abre a boca aí e grita, faz barulho aí. E o texto diz que enquanto os 2 gritavam, e gritavam por misericórdia, a multidão começou a repreender: cala a boca, cego, para de fazer barulho, cala. Mas quanto mais mandava eles calarem, sabe o que eles faziam? E aí que eles gritavam mais alto ainda, aí que eles metiam a boca. Então eu vou gritar: Senhor, filho de... tenha misericórdia de nós. Está entendendo a cena? Entra nessa cena, é muito importante. É um precioso momento de um ensino muito espiritual. A gente fica olhando só para alguém que anda assim, como é que não enxerga, mas veja além disso. Tem isso também, mas vai além. Receba o Espírito Santo de Deus, porque para todos nós nessa manhã, não só para os discípulos, nós estamos recebendo algo que é da parte do Senhor, porque a disposição, a atitude desses cegos, ainda que estivessem mandando eles calar a boca, parar de atrapalhar, porque na cabeça de alguns arrogantes, cego, mendigo, pobre, fazendo barulho só atrapalha, sim ou não? Mas veja, eles não estavam nem aí para que alguns achavam deles, eles não estavam nem preocupados, eles estavam muito interessados, é quem estava se aproximando das suas vidas, esse era o foco, e eles se recusavam a se calar. E esse momento é muito pedagógico, porque a multidão tenta impedir o clamor, mas os cegos clamam e gritam ainda mais, eles gritam mais alto, e aí Jesus para, e quando Jesus para, chegou a hora da lição, chegou a hora de ensinar. Ele chama os cegos e pergunta: o que é que vocês querem que eu faça? O que é que vocês querem que eu faça? Você percebeu que é a mesmíssima pergunta que ele tinha acabado de fazer para a mãe de Tiago e João? A mesma pergunta: o que é que você quer que eu te faça? E os cegos falam: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. E Jesus teve compaixão deles, diz a Bíblia, tocou nos seus olhos, imediatamente eles recuperaram a visão, imediatamente eles começaram a seguir Jesus, imediatamente foram atrás dele, e glória a Deus por isso. Mas como eu já disse para vocês, essa palavra que o Senhor nos deu, esse momento não está falando somente de cura física de 2 cegos, está falando sim de uma cura física de 2 cegos, mas vai para muito além, porque representa um desafio espiritual sobre algo que incomoda muito o Senhor, o que? A falta de visão espiritual dos seguidores de Jesus Cristo. Um desafio nessa manhã, foi para mim e eu quero que seja para você em nome de Jesus. Observe que se não, essa é a nossa realidade no mundo de hoje. Pensa comigo um pouco aonde você vive. Dizem que em menos de 10 anos, os evangélicos serão o maior segmento religioso do Brasil. Em menos de 10 anos. Daqui a uns 6 anos vamos ser o maior grupo religioso desse país. Mas eu fico pensando, sabe o quê? Porque eu sou maldoso demais. Pensa num cara desviado. Eu fico pensando, se Jesus chegasse diante dessa multidão de evangélicos que tem hoje aí e perguntasse: o que é que vocês querem que eu faça para vocês? Qual será que seria a resposta? A palavra de Deus aqui no capítulo 20 de Mateus já nos dá 2 possibilidades. Porque presta atenção aqui. A mãe de Tiago e João queria que Jesus fizesse que os seus filhos fossem vistos por todos como alguém importante, destacado. Agora um pouco adiante, 2 cegos mendigos pedem ao Senhor para que eles pudessem ver apenas para seguir os passos de Jesus. E aqui tem um mistério, aqui tem uma questão importante. Qual vocês acham que hoje em dia seria a resposta a essa pergunta de Jesus? O que é que vocês querem que eu faça? Ser rico? Ser poderoso? Ser dominador? Mandar no Brasil? Estar em destaque para ser visto pelos outros? Ou ter os seus olhos abertos para enxergar e seguir o Filho do Deus vivo? O que é que nós queremos que Ele nos faça? Ter os olhos abertos somente para ver que a única coisa que importa nessa vida é ter o tempo todo o Senhor caminhando ao nosso lado, é tudo que importa. Essa é a coisa mais importante. Queridos, eu quero que você receba a revelação do Espírito Santo de Deus essa manhã, porque nós somos cristãos e cristãs, nós somos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo de Nazaré, e por isso nós não podemos ir diante do Senhor para pedir coisas, para pedir bem-estar, para pedir riqueza, para ser recompensado, para ter poder. Sabe por quê? Porque o nome disso é cegueira espiritual.
Presta atenção. Você está sendo desafiado nessa manhã a estar diante do Senhor e pedir a Ele para que os seus olhos possam ser abertos e você possa enxergar tudo, sim, compreender o mundo que você vive e tudo, mas antes de tudo, em primeiro lugar, compreender que Ele, Jesus Cristo, o seu Salvador, está na tua frente. Os meus olhos abriram e o que eu tenho visto é o Senhor diante de mim o tempo todo, querido, em nome de Jesus. E você vendo isso, veja Ele caminhando com você, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso. É isso que nós precisamos. Ver o Senhor nos teus lugares, no teu trabalho, na tua família, na tua casa, no teu emprego, onde você, no ônibus, onde você estiver, na igreja. Ver o Senhor, encontrar o Senhor diante dos teus olhos. É o que nós precisamos em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que o Senhor teve compaixão dos dois e por isso tocou nos seus olhos e eles foram curados. E a primeira coisa que eles viram nessa vida foi o quê? Diante deles, diante dos seus olhos, o Filho do Deus Altíssimo inteirinho na sua frente. E a Bíblia diz que eles começaram a seguir Jesus. Por quê? Porque alguém que é curado por Jesus, crê no Filho unigênito de Deus e enxerga a vida com os olhos dele. Enxerga a vida e não é mais com os seus olhos. E por isso não caminha por onde quer caminhar, caminha por onde ele caminha. Cura dos olhos espirituais. Você compreende isso? Isso é a palavra de Deus, isso é o Evangelho. Eu estou lendo o Evangelho para você. Nós estamos em um momento de dezenas de milhares de evangélicos, mas eu fico pensando o que adianta nisso, se a gente está criando igrejas com problemas nos olhos. O que adianta isso? Uma igreja que não enxerga quem Ele é de fato. Uma igreja que não enxerga o caminho que Ele nos chamou para trilhar junto com Ele. Tudo que a igreja não pode fazer é o que estava fazendo no tempo de Isaías. Tudo que a igreja não pode fazer é o que estava fazendo no tempo de Jesus. O quê? Ser cega espiritualmente. Isso aqui é um desafio. É para isso que o Evangelho nos chama nessa manhã, em nome de Jesus. Não enxergar, por exemplo, os que estão à beira do caminho, porque são muitos. Não sentir nenhum tipo de misericórdia pelos que foram deixados para trás. Por quê? Porque só consegue pensar e enxergar a si mesmo e as suas necessidades. Meu irmão, igreja não pode ser um lugar de exclusão, porque o caminho desse caminho de exclusão não é o caminho da luz, é o caminho da escuridão. Você entende isso? Tem aquilo que Jesus espera de nós. Ele nos chamou para isso. Veja, você sabe o que incomodou tanto o Senhor no tempo de Isaías? A Bíblia diz isso, não é eu não é papo de comunista. Deus ajudava o povo, mas o povo esqueceu dos pobres. Leia o livro de Isaías que você vai entender o que eu estou falando. Está o tempo todo lá. O povo era ajudado por Deus, mas os pobres eram esquecidos por eles, porque os pobres estavam à beira do caminho. Eu vou ler só para você saber, de novo, Catalita, Isaías 58, para você ver o que eu estou falando. Versículo 7 e 8 diz assim, ó: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em sua casa os pobres e os que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol sobre a sua vida, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Tem um plano no coração de Deus. Nós somos essa ferramenta, mas para entrar nela, olhos precisam ser transformados. O povo se esqueceu daquilo que era importante para Deus, do que? Da justiça. Qual que é o nome disso? Cegueira. Cegueira que nós estamos sujeitos, como o Vitor deu aqui hoje. Você não acha estranho enxergar essa multidão de gente que acha e se considera cristão, porque só foi batizado e cumpre os seus deveres religiosos? Eu sou cristão porque eu já fui para a igreja, eu fui batizado então eu sou cristão. Mas não dá um passinho sequer para seguir o trilho do caminho que Jesus trilhou. Não é estranho isso? O que nós estamos construindo? As pessoas se esqueceram que ser um cristão é ser um seguidor do Cristo. Ser um cristão é seguir Jesus Cristo. Isso significa movimentar-se, dar passo, caminhar, se mover, construir, se envolver, seguindo as pegadas dele. Isso é ser cristão. Essa religião está sendo baseada numa fé, cheia de teorias, de julgamentos, mas de pouca vida com Deus. É muita doutrina e pouca prática de vida, zero prática. Muita doutrina, muita falação e pouca ação. Uma religião assim não transforma ninguém. Uma religião assim não muda ninguém, porque transformação só vai alcançar aquele e aquela que decidir seguir os passos de Jesus.
E depois de 2000 anos de igreja, eu olho assim, a maior contradição dos cristãos é querer, pretender ser cristão sem seguir o Cristo. Isso existe? Nós queremos ser cristão sem andar no caminho do Cristo. Isso não existe, meu irmão. Presta atenção. O evangélico virou moda. Todo mundo quer ser agora. Não importa o que seja, ninguém larga a vida, todo mundo só quer ser. E aí, todo mundo quer ser igreja evangélica, como podia ser qualquer outra religião, qualquer outra coisa quer ser. Por quê? Porque dá segurança, porque dá uma certa estabilidade, não sei, um status, parece que virou status agora, parece que dá tranquilidade, a pessoa se sente menos culpada, ela se sente bem na igreja. Eu queria dizer para você, isso é um problemão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus chama isso de cegueira. Nós não estamos na igreja para ser para estar bem, não. A gente está na igreja para ser ferramenta de Jesus Cristo, para andar nos caminhos dele, em nome de Jesus. E eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Quer receber uma notícia maravilhosa? Você sabe quem é o único que pode abrir os olhos de alguém que quer enxergar? Sabe quem? Jesus Cristo, meu irmão. Jesus Cristo de Nazaré. E ele está aqui nessa manhã para nos ensinar. Amém? Você toma posse disso? Se o momento é de multidões com problema de cegueira espiritual, porque não enxerga o essencial do que significa ser cristão, o convite do Evangelho hoje, através da cura de 2 cegos, é para a gente não cair nessa mesma armadilha que é espiritual, porque só tem um jeito de chegar onde o Senhor quer nos levar. Quer saber? Como é que nós vamos chegar onde o Senhor pretende nos levar? Sabe de que jeito? Tendo os olhos muito abertos para enxergar o caminho dele, os caminhos que ele nos chama, o caminho por onde ele anda, e aí a gente poder caminhar seguindo os passos do nosso Salvador. Esse é o único jeito, porque assim nós não vamos. Jesus vai, cadê ele? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele chamou, mas onde é que está? Onde é que está? Fica rodando igual barata tonta. Cadeira sem roda, né, Marcelo? É carroça sem roda, né? Nós temos que entender isso em nome de Jesus. Nós não podemos cair nessa armadilha, meu irmão. Seguir Jesus, tomados pela cegueira espiritual, faz com que as pessoas não enxerguem o caminho de Jesus, não vejam por onde Jesus foi, nem por onde ele chamou, e por isso vai se perdendo no caminho, vai se perdendo, vão ficando para trás, perdidos em meio aos seus próprios sonhos de grandeza. Entende o problema? Jesus ama todos e todas, e por isso ele chama todos e todas. E tem gente que até vai para ele e fala: eu vou, Jesus, mas está assim. E Jesus, cadê Jesus? Jesus já está lá, e ele está lá ainda. Ficou para trás, se perdeu, porque o chamado é para seguir, sim ou não? Se alguém quiser me seguir, venha, porque eu estou indo, vem comigo. Isso não é plano daquele que nos chamou para segui-lo, e por isso, eu quero que você tome hoje para você 3 coisinhas só, fundamentais, mas que podem abrir olhos espirituais nessa manhã, em nome de Jesus, a partir disso que o Evangelho nos mostra. O que é que você quer que eu te faça, Senhor? Que os meus olhos sejam abertos. Então, a primeira coisa, toma posse aí. Seja rápido e pronto para ouvir quando é o Senhor que se aproxima de você. O que é que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero que os meus olhos sejam abertos. Então, seja pronto, rápido para ouvir quando é o Senhor que se aproxima de você. Eu estou dando um conselhinho hoje para quem ainda não ouviu. O momento do Evangelho não sou eu que estou dando. Isso aqui é terapia, é terapêutico. É revelador de algo que incomoda o Senhor, e por isso é um caminho para a cura desses olhares que estão meio embaçados. E para isso diz que Jesus saía de Jericó, e com ele estava seguindo uma multidão, mas que tinham 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho, mendigando. Mas veja, se eles não enxergavam com os olhos o que estava acontecendo, 2 coisas eles tinham 2 orelhas e 2 ouvidos. E se eles não chegavam a ouvir, eles ouviam. E eu quero que você tome posse disso. Porque o texto diz, no verso 1 e 2, que ao saírem de Jericó, a grande multidão seguia Jesus, 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, era Jesus que estava passando, puseram-se a gritar. Entende isso aqui? É bom que você entenda, porque aqui tem... Opa, estou entendendo um negócio aqui, meus olhos estão se abrindo. Observe que eles não enxergavam fisicamente, mas uma coisa eles podiam, o quê? Ouvir. Ah, mas eu não sei nada da Bíblia, eu não sei nada do Evangelho, nunca... mas ouvir você pode, né? Então senta aí e ouve, porque o Senhor quer falar com você. Ouvir. E por isso, quando eles ouviram um burburinho, eles perguntaram para alguém: por que é esse barulho aí? Perguntaram porque a Bíblia diz
que quando eles ouviram falar que era Jesus que estava passando, eles ouviram falar porque eles perguntaram, eles abriram a boca e começaram a clamar em alta voz. E eu destaco aqui para você a primeira questão para que se abram esses olhos espirituais. Sabe o que? Ouvidos atentos e prontos para ouvir quando é Jesus que está chegando, quando é Ele que se aproxima, quando é Ele que nos chama. O que adianta Jesus chamar se a gente não quer ouvir? Quarta-feira nós somos instigados por Tiago aqui no estudo para sermos prontos e rápidos para ouvir, mas lentos, tardios para falar e para nos irar. Porque você serve a um Deus que é vivo e por ser vivo Ele quer falar com você. E o fundamental quando Deus fala é ter ouvidos prontos para ouvir. Presta atenção em nome de Jesus. O Senhor fala, a palavra de Deus é pregada, mas se os ouvidos não estiverem atentos, não vai saber que é Ele que chegou, nem Ele que está falando. Não vai saber. Se os ouvidos não estão atentos, não vai ter a fé necessária para buscar e receber dele a luz que precisa para caminhar. Porque um cego, tudo é escuro. Vive, acha que está enxergando tudo, mas é tudo sem sentido. A vida não tem razão. Quer se matar. Não tem para viver para quê? Porque é cego, não vê. Mas para ver precisa começar a ouvir. Por isso que é tão importante a igreja. Precisa começar a ouvir e receber, porque Ele vai iluminar os seus caminhos em nome de Jesus. Querido, a questão não é que nós somos evangélicos ou não somos, a questão é que nós temos que estar em lugares onde o Senhor se apresenta e quer falar conosco, porque quando Ele chegar, eu quero dizer para você, nós temos que estar com os ouvidos muito atentos para ouvir que é Ele que chegou, para receber que é Ele que está falando conosco, e para ter o Espírito Santo está chegando em nós, porque quando o Espírito Santo está chegando em nós, Ele vem e coloca sobre nós os seus olhos vão se apossar de nós, e aí você vai poder ver espiritualmente, e o que você vai ver? Que é Jesus que está chegando, é Jesus que está falando com você, nós vamos poder ver que Ele pode, o que é que Ele pode fazer, o que é que Ele quer fazer, para que Ele nos chama. E assim de olhos bem abertos nós vamos nos levantar e vamos segui-lo em nome de Jesus, amém? O nome disso é ser cristão. Você entende isso? É bonito, né? É a forma do Senhor. E eu quero que você também possa, o conselho é assim, conselho não serve para nada, mas eu sempre dou, porque eu sou chato. Não basta, e você não pode se conformar porque você tem uma religião. Não. Você tem que só aceitar se lá na tua religião alguém falar com você. E não qualquer, o Senhor falar com você. Não é que você está numa igreja, mas é se naquela igreja Deus fala com você. Porque é nesse falar, é aí que está a questão. Enquanto o Senhor fala, há esperança. Porque quando o Senhor parar de falar, acabou tudo. E quando Ele falar, tenha os ouvidos prontos, rápidos, espertos como esses dois cegos, porque Ele vem para nos curar e para fazer resplandecer sobre nós a sua luz, e para isso nós temos que ouvir em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? O que é que você quer que eu te faça? Senhor, que os meus olhos se abram. Então, jamais desperdice a oportunidade de ter o Senhor ao seu lado, querendo te fazer enxergar as situações da tua vida. Se Deus quer vir, ser sobre nós, falar, para iluminar a nossa vida e a gente enxergar os problemas, enxergar tudo à nossa volta, enxergar a nós mesmos, nunca desperdice a oportunidade de ter o Senhor ao seu lado, querendo fazer você entender. E eu digo isso porque a cena, você entendeu a cena? Entenda que eles ouviram falar que Jesus estava passando, e por isso eles sabiam que aquilo era uma oportunidade única, e oportunidade única não pode ser desperdiçada, sim ou não? Possivelmente a única, a primeira que eles tiveram, e não teriam outra, porque Jesus estava indo para Jordânia para morrer, aquela era a única. Aí lembrei, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, pois é, não tinha, eles não iam desperdiçar. Quando ouviram falar que era Jesus, ouviram falar a primeira coisa, eu ouvi. Um virou para o outro e falou, escuta, é Jesus. Você ouviu? Ouvi, é Jesus. Então, abre a tua boca e começa a clamar, porque a nossa hora chegou. É Jesus, abre a tua boca e glorifica. Faz barulho, porque essa oportunidade nós não vamos deixar passar. Verso 1 e 2. Verso 2, aliás, perdão. Quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não podemos perder essa oportunidade. Abre a tua boca e grita. Cala a boca, é aí que eu vou gritar, porque a oportunidade é minha, eu não vou deixar passar.
Querido, compreenda como se abre olhos espirituais, porque vai ser a única forma de você ver o Senhor. A gente não vê o Senhor sendo crente chato, carola, cheio de proibições. Isso não é ver o Senhor. Ver o Senhor é com olhos espirituais. Nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade que se apresenta. De quê? E nós temos o Senhor ao nosso lado. Paulo diz no livro de Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como tolos, insensatos, mas sejam sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade de ter o Senhor no nosso casamento, na nossa vida, na nossa história, é única e nós não vamos perder. Existe, eu quero que você entenda, um caminho de uma vida espiritual, porque a Bíblia diz que crente não é carnal, crente é espiritual, e a razão disso é que crente abre os seus olhos e sabe o que ele vê? Ele vê o Espírito e não a carne, isso é crente. Povo doido. O que você está fazendo? Estou vendo uma coisa que você não está vendo, não. Eu estou vendo o Senhor usando a tua vida para me abençoar. Que assim, besta. Eu estou vendo, porque só eu consigo ver. Olhos espirituais. O único que tem poder para curar os nossos olhos espirituais se chama Jesus Cristo. Mas você sabe o que enxerga um olho espiritual? Espírito. Um olho carnal enxerga tudo quanto é besteira física. Um olho espiritual enxerga o Espírito. E por isso, a única maneira de enxergar Jesus Cristo na tua vida, em tudo que você é tendo uma visão espiritual. Por quê? Porque Ele é Espírito. Você entende isso, sim ou não? Por isso chega na igreja cheio de razão, de discurso, de dicionário decorado, cheio de teorias, de teologias e tal, e não entende nada de Jesus. É cheio de filosofia e não entende nada de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Espírito, e só se entende Jesus através do Espírito Santo, porque Ele é espiritual. Nós precisamos de cura, para enxergar tudo, enxergar as misérias desse mundo, inclusive que essas misérias são nossas misérias, é por isso que o mundo é tão miserável. Mas não é olhar e enxergar a vida dos outros, a vida alheia para ficar falando mal dos outros, né? Não é isso. É curar para ter os olhos espirituais abertos, e quando a gente olhar, a primeira coisa que a gente vai ver, não é o irmão pecando, eu vou ver Jesus. E quando eu vejo Jesus, eu não sou tão pesado com o irmão, porque eu vou amar o irmão primeiro, porque antes do irmão eu estou vendo Jesus, porque os meus olhos são espirituais. Eu estou vendo o irmão errando, mas eu estou vendo uma grande oportunidade dele se render ao Senhor de verdade. Isso é olhar e ter Jesus em primeiro lugar na tua frente, enxergar o Espírito. Ainda que o momento seja o pior, você olha, você enxerga problema? Não, você enxerga Jesus. Inclusive, antes do teu problema, está Ele querendo te ajudar a vencer esse problema. Olhos espirituais, meus irmãos, fundamentais para mim e para você. Agora, para curar os olhos espirituais, para ser aberto, presta atenção, jamais desperdice as oportunidades, porque o Senhor é um Deus de oportunidade. Deus não dá emprego para ninguém, Deus abre oportunidade para você ir lá, fazer um currículo e entregar, para que se tiver uma porta você vai ser, entendeu? Deus é um Deus de oportunidade. Deus dá oportunidade de você ir lá, se envolver, fazer, para que Ele possa entrar na tua casa e transformar a história da tua vida. Deus é um Deus de oportunidade, então não desperdice oportunidade, principalmente de ter o Senhor ao teu lado o tempo todo. Não, você decidiu vir aqui hoje, por exemplo, e você está diante de uma oportunidade única. Qual? De sair daqui hoje enxergando o que ninguém enxerga. Essa oportunidade te dando essa manhã. Muitos vão desperdiçar, amém. O que eu vou fazer? Paciência. Muitos não entram por aqui, sabe por quê? Paciência. Mas a oportunidade está sendo dada. Aliás, esses nossos queridos aqui que estão sendo batizados, os batizandos e as batizantes, estão diante de uma oportunidade única de ressurreição junto com Jesus. E eu acho isso maravilhoso. Uma oportunidade de nascer de novo. E é o tipo de oportunidade que não se deve deixar passar, porque uma chance igual a essa não pode, né? Por quê? Porque, querido, talvez aqui a oportunidade é de ser curado, para enxergar o que ninguém enxerga. O Vitinho leu aqui que as pessoas foram cegadas neste mundo, porque elas não têm entendimento. Foi cegado, eles não enxergam o quanto Deus é maravilhoso, eles não enxergam o quanto Jesus ilumina as suas vidas e pode mostrar um novo caminho. As pessoas não enxergam, eles ficam olhando para a igreja, eles ficam olhando para 2000 anos de história da igreja católica que faz porcaria, para a igreja evangélica que só faz besteira no mundo. Eles ficam olhando para isso e deixa de enxergar que Jesus já está querendo iluminar os seus passos e acabou, porque Jesus não é igreja, não, Jesus é Jesus, Ele é o Filho de Deus. E as pessoas ficam ali perdendo oportunidade. E esses nossos queridos estão tendo hoje essa oportunidade de enxergar,
de ver e de ser ajudado como ninguém é ajudado, de viver uma vida de uma forma única, não é como todo mundo, é como alguém diferente, porque vai ser alguém amado, ajudado, guardado pelo Espírito Santo de Deus, enquanto caminhar na terra. É isso que está sendo feito aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Oportunidades, é a segunda questão. E a terceira, o que é que você quer que eu te faça? Senhor, que os meus olhos sejam abertos. Terceiro, então, tenha consciência das suas fragilidades. Admita quem você é e as suas fraquezas. Senhor, eu quero que os meus olhos sejam abertos. Então, tenha consciência das suas fraquezas. Admite as suas fragilidades. Admite quem você é. E eu estou dizendo isso porque o texto diz que houve cura, que os olhos dos dois foram restaurados, eles puderam seguir Jesus. E seguir Jesus aqui significa o quê? Ir para onde? Para Jerusalém. Seguir Jesus aqui significa que eles iriam para o mesmo lugar que Jesus iria. Para onde? Para a cruz, que era para onde Jesus estava indo. Aliás, cruz que os discípulos teimavam em não ir. Mas antes de ir, antes de seguir, antes de ser curado, antes de ter os seus olhos abertos, uma coisa foi necessária. O que? Se conscientizar a respeito de quem eles eram, das suas fragilidades, e admitir que eles eram cegos, de fato. Observa que maravilhoso isso aqui, verso 32. Eles gritavam muito a ponto de Jesus parar, chamou-os e perguntou: o que é que vocês querem que eu te faça? Eles responderam o quê? Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Eles estão reconhecendo o quê? Que eles queriam, eles eram, cara, nós somos cegos. Nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos. E Jesus teve compaixão desse reconhecimento. Tocou nos seus olhos, eles foram imediatamente curados e começaram a seguir Jesus. E aqui tem um segredinho que eu quero que você se aposse, que eu sempre comento, as pessoas sempre comentam sobre essa pergunta de Jesus, que parece a coisa mais ilógica do mundo, né? Tem lógica nenhuma. Perguntar para um cego o que ele quer que se faça, por óbvio, um cego quer ver, né? É óbvio, né? É. Jesus sempre, aliás, Deus sempre te pergunta, mas aqui não tem nada de óbvio. Sabe por quê? Eu conheço um monte de cego que não quer ver. Teimoso igual uma mula. Cabeção. Deus está falando e não vai. É cego. E pior, aliás, não quer ver. Tem outro ditado da sabedoria popular que diz que esse é o pior dos cegos, né? Qual que é o pior cegueira? O pior cego é aquele que não quer? Não é? Mais sabedoria para você? Então, presta atenção. Por que Jesus pergunta? Por que Deus pergunta? Porque quando Ele está perguntando, Ele está te dando uma oportunidade de você se enxergar. Ele está te dando uma oportunidade de você não se enganar a você mesmo. Porque quando eu fui para diante do Senhor e eu me converti, eu achei que Jesus tinha que mudar determinadas áreas da minha vida. Sabe por quê? Porque eu não me enxergava. Eu achava assim: Jesus, isso aqui é legal para caramba que eu faço. O senhor percebeu como é legal? Eu sou da hora. Agora isso aqui não é legal, então o senhor cura isso aqui. Cego. Cego porque eu não enxergava a mim mesmo e os meus buracos. Quando Jesus pede, o que é que você quer que eu te faça? Ele está te dando uma oportunidade de enxergar quem você é e reconhecer os seus buracos, ter consciência das suas fragilidades, admitir quem você é e quais são as suas fraquezas. Por isso, o que é que você quer que eu te faça? Não é óbvio? Não é óbvio, porque os dois tinham que admitir que eram cegos, que não enxergavam. Presta atenção aqui, essa pergunta é muito esclarecedora, porque ela foi feita um pouco tempo atrás para a mãe de João e Tiago, outra cega, e ela não enxergou o que ela precisava, ela não enxergou o que seus filhos precisavam, ela não entendeu nada. A mesma pergunta, mas feita para dois cegos, eles reconheceram quem eles eram, as suas fraquezas, as suas limitações, as suas fragilidades, e por isso ele olhou e falou que o Senhor nos cura, porque nós precisamos de ajuda, nós precisamos que o Senhor nos cure. E querido, presta atenção aqui, se nós queremos Deus o tempo todo, nós precisamos dizer que nós precisamos dEle, nós precisamos confessar o Senhor com a boca. O que você quer que eu te faça? Muita gente não quer confessar, né? Tem vergonha de admitir, essa é a verdade. Enquanto o coração não quebra e admite, sem o Senhor não está dando certo, e abrir a boca e dizer o que eles disseram aqui, não tem o Senhor. No nosso estudo de batismo nós comentamos isso. Aliás, eu queria nesse momento
abrir a oportunidade de confissão. Se alguém desejar confessar o Senhor nessa manhã, o momento é bom, e é esse. Pode vir aqui na frente, nós vamos fazer isso. Ajuda aí ela, pode vir com ela. Pode vir com ela, sim. Em nome de Jesus. É importante demais que a gente entenda isso. Porque, querido, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo antes de você nascer. Mas tem algo que você precisa entender do mundo espiritual. O mundo espiritual só funciona com decisão. Você precisa dizer: eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu não sou o cara não, Senhor, eu preciso da tua ajuda, por isso eu admito com a minha boca: só o Senhor é Deus, só o Senhor pode me curar, só o Senhor pode mudar a minha história. Confessar com a boca, é isso que está acontecendo aqui em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecadora, que eu sou frágil, limitada e que eu preciso do Senhor. Por isso, eu declaro que o Senhor é o meu Deus, o único Senhor da minha vida. Me ajuda a vencer a mim mesma. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te amo e só a ti eu vou servir. Amém. Senhor Jesus, eu admito que as minhas limitações, as minhas fraquezas, a minha fragilidade, tenho pedido que eu seja plenamente feliz. Eu admito que eu preciso do Senhor para a minha nova história. Por isso, eu declaro com a minha boca que eu reconheço e aceito que o Senhor é o meu Deus. Vai governar minha vida, por só o Senhor é o Deus. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero te adorar. Amém. São tuas servas, Jesus. É um momento precioso, Deus, de reconhecimento e de entrega, de aceitar o Senhor como soberano em suas vidas. Por isso, em nome de Jesus, receba, Senhor, nessa manhã, esse momento, Deus, de confissão, de declaração, Deus, porque ela com sua boca, com suas bocas confessam para a salvação, Senhor. E por isso nós te agradecemos por elas e por tudo que o Senhor há de fazer em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Receba, Senhor, porque nós cumprimos aquilo que o Senhor nos pede, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Presta atenção aqui, durante a pergunta feita por Jesus: o que é que vocês querem que eu faça? Os dois cegos admitiram tanta coisa, que eles precisavam de quem? Do Kyrios, do Senhor, curando os seus olhos, esse reconhecimento, e por isso houve misericórdia. O Senhor tocou e eles foram curados, e depois se levantaram, e cada um pegou a sua própria cruz e seguiu Jesus, e glória a Deus por isso, porque é condição para seguir o Senhor. Sem isso não segue. Se isso é um religioso, daquele chato para burro que ninguém aguenta. Portanto, nessa manhã, tem alguém aqui interessado em nos fazer enxergar o que ninguém enxerga. Você topa? Ver o que ninguém consegue ver. Se nós vivemos um tempo em que as pessoas fazem o que todo mundo faz, se nós vivemos num contexto que parece que está faltando originalidade, né? É um pastel, todo mundo é igual, é um negócio chato. Todo mundo está acostumando com tudo que todo mundo faz. É muito do mesmo sempre. Padrões iguais, gostos são comuns. A gente está inventando uma terra de iguais. E o Espírito Santo de Deus vai te desafiar aqui para ser um seguidor de Jesus Cristo. Porque seguidor de Jesus Cristo é alguém diferente. Seguidor de Jesus Cristo, ao invés de ir para a balada, vai para a favela fazer casa para pobre. Seguidor de Jesus Cristo é diferente. É um povo doido, estranho, mas que é pleno, cheio, iluminado, cheio de felicidade, realizado, que tem um sentido na vida, que tem alegria em viver.
A maioria das pessoas não enxerga o mundo à sua volta, não enxergam. Nem quem está à beira do caminho, quem está precisando, não enxergam Deus, não enxerga o caminho que Deus trilhou e que está nos chamando para trilhar. Mas nessa manhã, nós estamos diante da oportunidade de ter os nossos olhos espirituais abertos para caminhar junto com Ele. Você entende isso? É maravilhoso demais. Nós somos cristãos, nós somos cristãs, nós somos chamados porque nós sabemos a quem nós seguimos. Cristão sabe a quem segue, e nós sabemos o caminho por onde nós vamos. Que caminho que nós vamos? O mesmo caminho que ele vai. Então eu quero dizer para você, o mundo pode fazer o que ele quiser, o mundo pode andar pelas estradas que eles quiserem, mas nós não somos todo mundo, nós somos diferentes, nós somos um povo iluminado, e a luz já resplandeceu sobre nós, e por isso nós não andamos na escuridão, sem saber para onde vai, tropeçando, caindo em buraco, não. Nós temos Ele, a luz do mundo, caminhando, iluminando os nossos olhos, os nossos passos diante da nossa vida, e é por lá que nós vamos em nome de Jesus, amém? Não se esqueçam, e eu encerro para isso, seja rápido e pronto para ouvir. Ouvir, porque é Jesus que está chegando. Ouça. É Jesus que te convidou para ir lá no culto. É Jesus que queria falar com você. É Jesus que está lá na favela dando oportunidade de você ver. É Jesus. Ouça. E assim jamais desperdice a oportunidade, porque Ele quer estar ao teu lado, caminhando, te fazendo, te mostrando, te fazendo entender tudo. E tenha consciência, você é frágil, você é limitado, você não enxerga mesmo, eu não enxergo. Eu preciso dEle, me ajuda, Senhor, porque eu preciso do Senhor o tempo todo ao meu lado, me ajudando, em nome de Jesus. Amém. Você entendeu essa palavra? Olhos abertos aqui, esbugalhados, abertos, esbugalhados. Tem olhos esbugalhados aqui nessa manhã? Dorme aí não, abre os olhos aí, porque o Senhor está aqui nessa manhã para te iluminar, e por isso aplauda Ele em nome de Jesus, amém?